jogo mais esperado da rodada. O City venceu hoje, o Arsenal precisa vencer amanhã, mas recebe nada mais nada menos que o Liverpool, que era o ponteiro até o início da rodada. O Arsenal vencendo 2,46, vitória dos Reds 2,85, finalização de Martinelli 1,90 do Palmeiras. Né? O Flamengo pode ficar a 4 pontos do Palmeiras se porventura vencer o Internacional em jogo atrasado na quarta-feira. O Botafogo joga nesse momento com o Red Bull Bragantino no interior paulista e com 3 minutos e meio o placar é de 0-0. Se o Botafogo tropeçar, o Flamengo pode ficar perto também do Botafogo. Depende só dele agora para superar a equipe do Fortaleza, que empatou com o Palmeiras hoje. Se o Flamengo vencer o Internacional na quarta, desafio tremendo, o Inter vem muito bem, o Flamengo já supera o time cearense na classificação. Então, uma rodada que pode recolocar o Flamengo com remoto. As chances eram remotíssimas. Elas podem ficar um pouco maiores. E aí é preciso entender qual será a estratégia rubro-negra se, por acaso, a possibilidade de brigar pelo título brasileiro voltar ali sorrir. Né? Se tivesse vencido o Fluminense, a situação seria até bem interessante. Não venceu, então depende de tropeços, mas hoje o Flamengo reduziu a distância para o Palmeiras e o Botafogo. Vejamos como vai se desenvolver o jogo. Eu acho que vai vencer. O Botafogo está com força máxima hoje, praticamente. Talvez um ou dois jogadores ali que você possa questionar se seriam titulares ou não. Tem uma vantagem gigantesca diante do Peñarol na Libertadores e o Botafogo acho que vai acabar ganhando 3 pontos hoje contra o Bragantino. Pode ser uma rodada importante para o Botafogo, mas se tropeçar, o Flamengo pode ficar mais perto. Né? Claro, é difícil, repito, vencer o Inter em Porto Alegre, nesse momento especialmente, boa fase do time do Roger Machado, mas o Flamengo volta a ter uma possibilidade de se aproximar do bloco de cima ali, dos dois mais bem colocados desse Campeonato Brasileiro, após o jogo da próxima quarta-feira, faltarão ainda 7 jogos. E aí eu acho que o importante aí, a discussão que eu quero propor a vocês é o seguinte: qual será a prioridade do Flamengo? Né? O Flamengo vai fazer o quê? Vai poupar jogadores na quarta-feira em Porto Alegre? Ou vai com um time forte pensando no jogo, pensando na quarta-feira para depois pensar no Atlético? Lembrando que o Atlético, no dia anterior, na terça-feira, vai enfrentar o River Plate na Argentina. Então não pode brincar, o Atlético tem que jogar completo e tentando segurar a vantagem imensa construída lá em Belo Horizonte para garantir a sua participação na final da Libertadores. O Atlético não pode vacilar. O Botafogo está numa situação mais confortável, porque não fez 3-0, fez 5-0, e o Peñarol é um time inferior ao time do River. Então o Atlético está diante de um, digamos assim, tem um risco maior. Né? A vantagem é grande, mas o risco ele é maior, evidentemente. Então, se o Atlético vai jogar no meio de semana, a Vera, por que o Flamengo não pode fazer a mesma coisa? É uma pergunta. Vejamos isso na coletiva, que daqui a pouquinho teremos aqui ao vivo, direto do Maracanã, né, com o técnico Felipe Luiz, o que dirá a respeito disso. Né? Mas 2 jogadores levaram o cartão amarelo, né? Arrascaeta e Léo Pereira. Achei até que pareceu ter forçado para não jogar na quarta-feira. Aí já fica evidente que o Flamengo despreza a Série A. É absurdo o que acontece e pensa mesmo em avançar no mata-mata, no caso, na Copa do Brasil, que é o que restou. Importante ressaltar, um pênalti absurdo marcado para o Flamengo, foram 2 marcados para o Palmeiras, e teve um também para o Vitória, que é dessa mesma família, né, na vitória, no triunfo do Vitória diante da equipe do Fluminense. Resultado importantíssimo para o Vitória e perigoso para o Corinthians. Né? Quer dizer, é um negócio impressionante. O pênalti do Vitória foi uma vergonha também. É um festival aí de penalidades máximas marcadas assim, muito bizarras, muito bizarras. Só um instantinho, gente. Muito bem. E essa live, vocês estão vendo, tem o apoio do Rei do Pitaco. O Rei do Uau! Estamos ao vivo, estamos no ar, com um certo atraso. Me perdoem os amigos que estiveram esperando aqui desde 15 para as 7, mas eu tive alguns afazeres a fazer aqui. Minha mãe está aqui comigo, subiu, vai passar 10. Poderia ter sido uma goleada maior,
e um placar mais folgado, sem levar 2 gols, né? Levou um gol num contra-ataque que a defesa estava toda lá na frente. Sim, é verdade que a gente sabe que quando se joga assim, você corre mais riscos. Sim, o Felipe Luiz já tinha dito que é um risco que ele admite correr, mas é sempre bom tentar evitar, né? E no segundo gol do Juventude, vamos e convenhamos, foi um frangaço do Rossi. Um frangaço. O Rossi que vinha bem nos últimos jogos, mas aquela bola, com as mãos para cima, a bola bater na mão dele e entrar, é a chamada mão de alface. Um goleiro da categoria do Rossi não pode, simplesmente não pode tomar aquele gol. Como vocês viram, os que entraram agora podem não ter visto, por isso mesmo eu vou rodar de novo, mas eu botei o vídeo de entrada agora abrindo a live. Então, o vídeo de entrada abre a live e eu entro em seguida. Mas, como muita gente está chegando agora e não viu, eu vou botar de novo o vídeo de entrada. Aliás, vou botar o vídeo de entrada alternativo. E aí nós embalamos a live. Valeu? Sai daí não. Manda vão chegando. Mas não interessa. Foi pênalti e o Gabriel, enfim, quebrou um jejum, que era o mais longo da sua carreira já, né? E ele bateu bem o pênalti e fez o gol do Flamengo. Então, eu coloquei as 3 opções lá. Qual foi o gol que para você foi o mais bonito? Michael, uma boa jogada, uma jogada que acaba nos pés do Arrascaeta, que chuta, que o goleiro defende, que o Michael domina, traz para dentro e acaba batendo no canto direito do goleiro, no canto esquerdo dele, que estava na frente. O do Gabriel ou do Plata, que tem várias situações, né? O Alcaraz dá um lançamento lindo para o Gerson. O Gerson, que, como digo na manchete da capa do jornal, foi um monstro, mais uma vez. E aí ele toca para o Plata, que muito espertamente dá um toquinho e tira a bola do goleiro. Estou dando uma olhadinha aqui, vocês vão me permitir de vez em quando dar uma olhada aqui, no treino de classificação para o Grande Prêmio do México, né? Faltam 3 minutos e 23 e 20 e poucos segundos. No momento está o Carlos Sainz da Ferrari em primeiro, o Leclerc Rosa. MP, o Flamengo é outro time, mas o goleiro mão de alface está me preocupando. Pois é, concordo, quer dizer, não estava preocupando, né? Esse frango de hoje é que foi preocupante, eu concordo com você. Mas o Rossi vinha bem, chegou a pegar pênalti, tudo, né? Mas, de fato, esse tipo de gol não pode levar. Mas é bom a gente recordar. Hoje eu vou botar meus óculos, que meus olhos hoje estão um pouco menos precisos. Fiz catarata, ainda está em fase de adaptação. Mas eu acho que também não chega a ser preocupante assim, o fato do Rossi ter falhado hoje. Os grandes goleiros sempre têm alguma falha. O Alexandre Epelbaum, meu querido amigo, filho do Manolo, diz: boa noite, RMP. Temos 24 pontos a disputar. Encostamos no Fortaleza. Título é difícil, mas não impossível. Cachorrada e porco se enfrentarão, acredite. Você sabe o que eu acho que poderia, o Alexandre, no final da rodada de hoje, a gente ficar um pouco mais otimista se houvesse um tropeço do Botafogo. O Botafogo joga mais tarde, né? Se por acaso o Botafogo tropeçar, como o Palmeiras e Fortaleza tropeçaram hoje, né, no empate, se o Botafogo tropeçar, o Botafogo pega já começou até 19 horas, o Red Bull Bragantino, né? Está 0-0 por enquanto. Se o Botafogo tropeça ou perde esse jogo, aí eu diria a você que dá para sonhar desde que o Flamengo derrote o Internacional no jogo do próximo domingo. E esse jogo, a gente hoje teve 2 péssimas notícias, né? Uma notícia péssima e a outra ruinzinha, que foram exatamente os terceiros cartões amarelos do Arrascaeta, essa é a péssima, e a do Léo Pereira, que também não vai jogar. Do Léo Pereira nem acho tão grave. Entra o Fabrício Bruno, você vai fazer uma zaga com o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, é uma zaga extremamente eficiente, é uma zaga bastante, acho que já acabou aqui. Carlos Sainz, o primeiro, Verstappen está acabando a volta dele, mas não conseguiu nada demais. Em São Januário. Agora eu quero mostrar aqui a classificação do campeonato. Presta atenção na classificação. Olha aí. Botafogo 64. 19 vitórias em 31 jogos. Palmeiras 61. 31 jogos também, uma vitória a menos, que é o principal critério de desempate.
O Fortaleza, ele não se desgarrou, mas ele atrapalhou a vida do Palmeiras. 57. O resultado do Fortaleza com o Palmeiras foi bom para o Flamengo, porque dá uma olhada no Flamengo aqui, ó. O Flamengo tem 54. Um jogo a menos, 30. Internacional também se deu bem na rodada. 52 e 30. Um jogo a menos também. O detalhe é esse. Internacional e Flamengo farão quarta-feira um jogão no Beira-Rio, decisivo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer, ele mantém esperança aí de pelo menos chegar a um vice-campeonato, ou até mesmo o título, mas é muito difícil, praticamente impossível. E o Internacional, com 52, se vencer, ultrapassa o Flamengo e entra no G4. O São Paulo está se complicando, hein? São Paulo está perdendo para o Criciúma, 50 pontos, 31 jogos. O Bahia tem 46, 30. Cruzeiro está ficando já para trás, 44. Atlético Mineiro, 41. Vasco da Gama, 40. 40 pontos tem o Vasco. Criciúma está dando um tchauzinho legal aqui para a zona do rebaixamento, hein? Vencendo esse jogo do São Paulo, 39. Grêmio, 38. E aí é o seguinte, minha gente. Olha isso aqui, ó. Fluminense, 36. Vitória, 35. Que triunfo do Vitória hoje, hein? Olha... Atlético Paranaense, 34 com 30 jogos. Bragantino, 34. E o Juventude, que perdeu para o Flamengo no Maracanã, está dentro da zona de rebaixamento, também com 34. Ou seja, está um bolo doido aqui, né? Porque o Grêmio, que tem 38, está a 4 pontos do primeiro na zona de rebaixamento. Fluminense e Vitória, eles estão fora, mas estão ali na beirinha. Atlético Paranaense respirou, Bragantino está enrolado. O Corinthians e o Cuiabá, dá uma olhada nesse jogo aqui de segunda-feira. Se o Corinthians vencer, ele sai da zona de rebaixamento e coloca o Bragantino nela. Se o Cuiabá vencer, galera, ele mantém essa zona de rebaixamento aqui, ele permanecerá na zona de rebaixamento, mas ele vai ganhar sobrevida, ele vai ganhar chance de ficar na primeira divisão. Então, esse Cuiabá e Corinthians, segunda-feira, lá no Pantanal, vai ser o jogo. Grande jogo, segunda-feira, Cuiabá e Corinthians. O Atlético Goianiense, coitadinho, eu acho que já deu linha na pipa. Ou seja, o campeonato está lindo, hein?